Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá a todos, eu sou Marta Martinez, da Fiocruz, Bahia, e sou doutora em Comunicação, Informação e Saúde, e venho hoje falar a vocês sobre os repositórios de pesquisa e as estratégias de busca. Um tema muito específico que faz parte de todo o processo de uso de evidências para informar as políticas e as decisões de saúde. Essa aula vai ser uma espécie de introdução à temática, né, de modo um pouco superficial, porque temas como para este tipo de informação, o melhor é nós fazermos aulas práticas. Então, isso vai ser uma espécie de teoria do que deveria ser uma aula prática. Então, onde procurar evidências? Existe a necessidade da busca na literatura das evidências científicas. Então, locais existem vários. Eu vou me referir a alguns que, de modo genérico, se chamam as bases de dados bibliográficas, os repositórios, as bibliotecas virtuais, bibliotecas digitais e ferramentas de busca. Então, eu vou me referir apenas às bases de dados e repositórios e também a alguns dos que existem, porque tem que se levar em conta que para cada busca, ou melhor dizendo, para cada temática, existem as bases de dados adequadas. Nem todas as bases servem para tudo. Então, eu vou mencionar aqui de forma rápida algumas das principais bases de dados da área de saúde que existem para poder buscar informação. Então, a mais conhecida, útil, base de dados é o PubMed, que na verdade é o nome genérico, digamos assim, porque a base de dados se chama Medline e o PubMed é a base mais popular, digamos assim, que existe, sendo que é uma base gratuita, assim como o Embase, que é outra base importantíssima da área médica, da área de saúde, porém ela não é gratuita, seu acesso se faz pelo portal da CAPES. Outra base de dados muito importante para a região do Brasil e da América Latina e o Caribe é o LILACS, porque é uma base de dados especializada nas informações da saúde da América Latina e o Caribe. Também é de acesso gratuito. Um grande recurso que existe em nosso meio é o portal de periódicos CAPES. O portal, como o nome já disse, é apenas uma porta de entrada para diversos outros recursos. Então, quando você entra no portal da CAPES, você vai ter vários recursos, como livros, periódicos, mas também tem as bases de dados. Existem diversas bases de dados para todas as áreas do conhecimento. Então, dentro do portal da CAPES, eu vou ressaltar o Web of Science, que é uma plataforma que contém várias bases de dados, mas contém especificamente na coleção principal uma base de dados multidisciplinar. Então, ela é uma base muito importante porque não pega a sua área de saúde, então quando você a utiliza, você vai estar com acesso à informação sobre várias áreas do conhecimento, o que é muito útil às vezes, porque sabemos que a saúde não é apenas medicina. Então, esta base de dados, ela não é gratuita, tem que ser acessada por meio do portal da CAPES. Outra base de dados que se acessa pelo portal e que também é multidisciplinar é o Scopus. Então, estas bases que eu estou apresentando, elas são tanto temáticas da área da saúde, mas também algumas multidisciplinares que conseguem com que a sua busca abranja um escopo maior do conhecimento.
Existem bases de dados de áreas específicas da saúde, como é o caso do Sinal, que é uma base de dados específica para a área de enfermagem. Outro exemplo de base de dados específicas, de temáticas específicas, é o ERIC, que é uma base de dados sobre a área de educação. Então, como vocês podem ver, de acordo com a temática, existem os recursos. Claro, nem todo tema tem uma base de dados. Então, mas, nesses casos, as pessoas utilizam as bases de dados multitemáticas, certo? Porém, quando falamos de evidências para sustentar políticas de saúde, nós utilizamos bases de dados que elas coletam informação de tipos de literatura que são os melhores para trazer as evidências para as decisões de saúde. E esse tipo de literatura são as revisões sistemáticas. No caso deste recurso, que se chama de Cochrane Library, vocês têm diversas bases dentro desse recurso, mas uma das principais é a coleção, né, ou a base de dados de revisões sistemáticas da Cochrane, que está, por exemplo, nesta lâmina, vocês veem aqui no resultado de vários tipos de resultados. Um deles são as revisões sistemáticas, outros são os protocolos, mas o que interessa a gente é encontrar, por exemplo, revisões sistemáticas. Agora, existem recursos que estão especificamente elaborados para juntar, né, para ter o registro de todas as evidências que existem nos temas de saúde. A principal instituição que faz esse tipo de trabalho é a McMaster University, do Canadá. Na área de saúde pública, existe um recurso que poderíamos chamar de base, mas também poderíamos chamar de repositório, que é a Health Evidence. Este recurso tem mais de 5.900, 6.000 revisões sistemáticas que foram avaliadas previamente, né, sobre sua qualidade e sobre a eficácia das intervenções. Essas revisões, elas foram retiradas das pesquisas realizadas em outras bases de dados primárias, como, por exemplo, as que nós acabamos de apresentar, como o Medline, que é o PubMed também conhecido, o Embase, Sinal, PsycInfo, que é uma base de dados específica da área de psiquiatria, Sociological Abstract, né, como disse o nome, uma base de dados da área de sociologia, Biosis, da área de biologia, Sports Discos, da área de esportes, e também a pesquisa manual dos periódicos, que eles fazem uma triagem permanente. Com isso, eles juntam, digamos assim, a informação sobre todas as revisões sistemáticas que existem da temática de saúde, health, de saúde, porém, eles fazem uma avaliação daquela qualidade. Esse recurso também é de acesso gratuito na internet, Health Evidence. Agora, existe outro mais específico ainda, que é o Health System Evidence, que é um recurso para buscar também revisões sistemáticas sobre os sistemas de saúde, também da mesma instituição, e vai desde 1985. Vai ter a síntese de evidências sobre governança, acordos financeiros e de prestação de serviços dos sistemas de saúde. Esses documentos, na verdade, são os resumos de evidências, visões gerais de revisões sistemáticas, assim como as próprias revisões sistemáticas dos protocolos. Então, os trabalhos, eles não são apenas colocados ali, eles também se fazem resumos dessas evidências, o que torna mais fácil a utilização, né, dos resultados das pesquisas. Esse é o Health System Evidence e também é de acesso gratuito. Outro recurso importante para a busca de evidências já elaboradas e já avaliadas é o Epistemônicos. Epistemônicos é uma base de dados que funciona em vários idiomas, que tem essa facilidade, porque a maior parte das bases de dados funciona em inglês. Ele vai incluir revisões sistemáticas e artigos citados nas revisões sistemáticas
de acordo com o critério de seleção. Então, nessa base de dados, vamos ver que se apresentam os resumos e uma matriz de relacionamento com os estudos. Então, quando você acessa um estudo, você, ao mesmo tempo, já pode ver quais são os documentos relacionados com eles. Epistemônicos também é de acesso gratuito. Pois, estes são os principais lugares, mas não são os únicos. Existem muitos recursos e todos funcionam, mas ao menos da mesma forma, que é você buscando o que precisa. Mas essa pergunta, como buscar? Buscar informação científica é uma tarefa que precisa de certas habilidades, digamos assim, e de conhecimento de algumas técnicas que facilitam e direcionam esse trabalho, porque é um trabalho árduo, demorado, e que as pessoas, às vezes, sentem muita frustração, porque não conseguem extrair aquilo que estão precisando. É muito difícil dizer em palavras, ou melhor dizendo, escrevendo em palavras, o que você quer e que o resultado lhe satisfaça. Basicamente, existem duas formas de buscar. Uma que nós chamamos bola de neve, para colocar um nome, e a outra construindo estratégias de busca. A bola de neve é aquela forma natural que a gente tem de buscar, que às vezes encontra um artigo, né, na internet, pode até ser no Google, pode ser numa base de dados. Então, a gente olha as referências daquele artigo. Ao olhar as referências, por lógica, essa temática está relacionada com a temática do artigo. Então, dessa forma, você ampliou de 1 para 20 artigos. Mas também você pode ver que artigos citaram esse trabalho. Dessa forma, se é um trabalho que tem certa quantidade de anos, porque para ser citado um artigo precisa a passagem do tempo, claro. Mas digamos que o artigo é de 2015, ele já tem 60 citações, essas citações são também trabalhos relacionados com ele. E existem lugares onde você pode ver que artigo citou esse artigo de seu interesse. Além disso, você pode verificar quais são os artigos similares. Todas estas facilidades são encontradas tanto nas bases de dados como no próprio Google Acadêmico, por exemplo. Se você faz uma busca no Google Acadêmico por um artigo de seu interesse, então aqui mesmo vai dizer, por exemplo, deste tema que foi sobre câncer de pulmão entre a população de trabalhadores com solda, aí ao colocar o tema, vem vários artigos. Digamos que esse artigo me interesse, eu vou pegar esse artigo, mas eu vou saber que tem 62 artigos que eu citaram. E dessa forma, de um artigo eu já passo para 62 mais que eu poderei olhar. Essa forma de bola de neve, ela é muito útil, porque você vai encontrando coisas, mas ao mesmo tempo é um pouco desorganizada, porque você pode se perder nessa bola de neve, como a palavra está dizendo. Uma forma mais organizada de procurar é construindo estratégias de busca. E aqui é onde entra uma temática um pouco difícil de ser explicada apenas falando. Necessário, o ideal é que se faça aulas práticas para esta parte. De qualquer maneira, eu vou tratar de dar uma visão do que é fazer estratégia. Então, é uma parte muito técnica. Uma estratégia de pesquisa é um plano que ajuda a buscar a informação que você necessita, principalmente. Para fazer uma estratégia, nós temos que pensar como se fosse um ataque de guerra, no qual nós precisamos posicionar, né, e saber por onde começar cada passo que vamos dar. Algumas dos principais questões que a gente tem que pensar na estratégia são encontrar descritores, que são nada mais e nada menos que palavras que descrevem assuntos.
chamados descritores, cabeçalhos de assunto. Nós usamos palavras, em geral, que podem estar em alguma parte dos documentos. Lembrando que nas bases de dados, elas não têm os documentos, elas se chamam bases de dados porque elas têm os dados dos documentos. Dessa forma, que dados seriam aqueles? O título, o autor, o resumo. Então, por lógica, o lugar onde tem texto dentro de uma base de dados é na parte do título e do resumo, porque a gente não tem a busca no texto completo nas bases de dados. Então, uma forma de buscar é usando as palavras que poderiam estar no título e nos resumos, mas as palavras que me interessam e os sinônimos dessas palavras que me interessam. Assim como outros tipos de palavras que identificam a minha busca, como o nome de substâncias, por exemplo, um nome específico de algum medicamento ou de alguma técnica. Também termos industriais, né, que nomeiam os aparelhos ou os próprios medicamentos. E outros termos, como, por exemplo, os tipos de estudo. Digamos que eu busco um trabalho e eu busco um tema e eu quero um tipo de estudo. Sabemos que na literatura médica existem diferentes desenhos de estudos que respondem diferentes perguntas, né, da área de saúde. Dessa forma, o primeiro que se deve trabalhar quando a gente quer buscar um assunto é saber qual é a minha pergunta. O que é que eu estou querendo buscar? Porque dessa forma eu consigo elaborar uma estratégia de busca. Então, o modelo da pergunta, conhecido como modelo PICO e seus variantes, ajuda a construir essa pergunta de forma a que a busca fica mais facilitada. O modelo PICO se baseia em que você, dentro dessa pergunta, você tem uma população, né? Por exemplo, pessoas com câncer, ou crianças em idade escolar, ou então problema, ou até mesmo uma população. Essa é a parte do P do PICO, quando você coloca, bom, na minha pergunta, a população ou problema é tal. A intervenção é o que eu quero fazer, ou então exposição, o que eu quero ver que acontece, né, que eu observo. Uma comparação, de repente eu quero saber o que acontece com essa população quando faço determinada intervenção comparado com outra, ou não comparado. E o que eu quero saber? Então, para ficar um pouco mais fácil, nós podemos fazer isso com um exemplo. Digamos que eu preciso encontrar evidências para tomar decisões e políticas de saúde com relação às intervenções de mídia de massa para prevenir o fumo entre os jovens até os 25 anos. A política de saúde visa atingir esse objetivo, prevenir o fumo entre os jovens. Então, aí como vocês veem, eu já tenho uma pergunta. Quais intervenções de massa são efetivas para prevenir o fumo entre os jovens até 25 anos de idade? Como vocês veem, essa pergunta ela é muito específica. E dessa forma, eu consigo construir uma estratégia. A pergunta PICO, nesse caso é o PICO-T, porque tem muitas variações do PICO no sentido dos tipos de pergunta, mas a mais clássica, digamos, seria esta aqui. Qual é o problema que eu tenho nessa pergunta? Pessoas jovens, e ainda especifico, abaixo de 25, que esses são detalhes importantes, munição para o meu ataque, que é minha estratégia. Qual é a intervenção? Bom, mídia de massa. Então, qual é a mídia de massa que se conhece? Televisão, rádio, internet, mídias sociais, cartazes, pôster e panfletos. Essas ideias dessas intervenções vêm do meu conhecimento do que eu quero saber, né? Então, nesse momento que eu escrevo aqui, neste formulário, eu estou tendo que palavras que vão me servir para construir minha busca.
Ademais disso, da população jovem e da intervenção, eu tenho uma comparação, que podem ser outros tipos de intervenções, como intervenções na escola. Mas eu também tenho uma medida do resultado que eu quero. Como que eu vou saber que diminuiu o fumo? Então, eu vou saber que diminuiu o fumo desde que tenha essas condicionais. E, por último, o T significa que eu vou dizer, eu só quero buscar um tipo de estudo. Só quero buscar revisões sistemáticas ou ensaios controlados, um tipo, uma metodologia da escrita daqueles estudos. Dessa forma, eu posso construir uma estratégia, porque eu tenho palavras que servirão para organizar esta estratégia. Vamos, por exemplo, que eu poderei ter descritores, que são palavras tiradas de uma espécie de dicionário que chamamos vocabulário controlado ou também tesauros, que se manejam dentro das bases de dados. Esses descritores, eles não podem ser inventados. Você tem que ir lá e olhar qual é o descritor que, como a palavra diz, descreve seu tema. Então, esse descritor que descreve seu tema, ele vem junto com a base de dados. Então, você acessando a base de dados, quando ela tem, que nem todas as bases de dados têm descritores, você vai ver qual é o descritor desse tema nessa base de dados. E você pode utilizar. E qual é a vantagem de usar um descritor? Bom, a vantagem de usar o descritor é que quando um artigo, a cada artigo que entrou na base de dados, foram anexados os descritores. Significa que pessoas verificaram aquele artigo e observaram, né, decidiram que os temas que esse artigo trata são tais e tais temas. E dessa forma adicionam ao registro dos dados do artigo o tema. É muito diferente o tema que está adicionado ao artigo que as palavras, porque as palavras podem significar, podem estar lá dentro do título do resumo por diversos motivos, mas nem sempre estão identificando o tema, principalmente palavras que não são muito chaves. Então, nós escolhemos descritores e palavras. Os descritores, por exemplo, para esse tema seriam adolescentes, crianças e menores, para a primeira parte da pergunta, né? E os termos livres podem ser crianças, adolescentes, jovens, estudantes, meninas, meninos, formas que os autores poderão ter escrito trabalhos sobre jovens de menos de 25 anos. E assim eu posso construir uma estratégia. Mas eu tenho que fazer o seguinte jogo de palavras. Eu tenho que pegar os termos da parte 1, por exemplo, jovens, e juntar descritores, palavras e sinônimos relacionados, utilizando todos eles, mas eu tenho que acrescentar a segunda parte, que seria as intervenções. Então, eu tenho televisão, mídias sociais, eu posso colocar os nomes das mídias sociais também, posso colocar Facebook, posso colocar Instagram, posso colocar Twitter e outras mídias sociais, né? E aqui poderia ser a terceira parte. Uma pergunta pode ter de 3 a 4 partes. Às vezes pode ter até mais, mas o comum é de ter 3 partes. Você tem que unir as 3 partes com os operadores booleanos. Então, o bloco 1 e o bloco 2 e o bloco 3 formam uma estratégia da busca dessa pergunta. Mas eu tenho uma forma mais específica de mostrar esse exemplo, a ver se fica mais ou menos claro desta técnica que eu estou tentando resumir. Digamos que eu estou buscando evidências sobre os efeitos do ruído ocupacional nas doenças cardiovasculares. Eu quero fazer uma intervenção nessa questão do ruído ocupacional e como ele ocasiona diversas doenças, nesse caso, as doenças cardiovasculares. Então, o que é que eu tenho? Primeiro, eu tenho as palavras principais dessa busca. Eu quero buscar sobre ruído ocupacional e doenças cardiovasculares. O primeiro que faz um buscador é traduzir essas palavras, porque como vocês viram, a maior parte dos recursos,
assim como a maior parte da literatura da área de medicina e saúde está em inglês. Então, o primeiro que eu devo fazer é buscar as palavras em inglês. Uma vez que eu tenho as palavras em inglês, né, eu tenho ruído ocupacional, noise occupational, e doenças cardiovasculares, cardiovascular disease. Eu já tenho o início da minha busca, mas eu preciso fazer aquela questão de desenvolver tanto descritores como palavras. Nesta estratégia, eu só vou falar com palavras, porque algumas bases não têm descritores, o uso de descritores é uma técnica mais difícil, então eu vou ir pelo método mais comum que as pessoas trabalham. Então, vou pegar as palavras e vou começar a pensar que palavras eu vou utilizar para achar trabalhos que falem de ruído ocupacional. Uma palavra que eu tenho é colocar ruído ocupacional, mas também eu posso apenas colocar ruído ou sonido e juntá-la com algumas palavras que definem trabalhos, como ocupação. Em inglês tem várias variações, valendo a redundância. Occupation, work, employ, que significa emprego, labor, que significa trabalho, labor, escrito em inglês da Inglaterra, escrito em inglês dos Estados Unidos, e job, que também significa trabalho. Todas estas palavras, de certa forma, significam a mesma coisa, que é trabalho. Mas se você olhar para elas, são todas diferentes. E na busca isso faz muita diferença. Porque se você colocar barulho ou ruído ocupacional e o autor não escreveu ruído, escreveu justamente barulho no trabalho, já é diferente de dizer ruído ocupacional. Então, a forma como se escreve nos artigos é o que eu tenho que imaginar e tenho que dar essa opção à minha busca. Então, se o autor escreveu ruído ocupacional, eu encontro. E se o autor escreveu barulho no trabalho, eu também encontro. Então, é esse jogo que eu tenho que fazer numa estratégia. Essa para a parte de barulho ocupacional, de ruído ocupacional, a mesma coisa para a área das doenças cardiovasculares. Dessa forma, eu tenho que jogar as palavras e utilizar estes recursos que todas as bases de dados e os repositórios e até o Google dão, de você utilizar alguns elementos, alguns artifícios dentro da pesquisa, da busca da literatura. Usar campos e limites significa que você vai dizer à busca, olha, eu quero que essa palavra que eu estou buscando esteja em determinado lugar do registro, ou seja, faça parte, essa palavra esteja no título. Dessa forma, se eu colocar a palavra ruído ocupacional no título, significa que ele vai me dar como resposta todos os trabalhos que tenham aquela palavra no título. É uma busca muito específica. Agora, eu tenho que acertar que aquela palavra foi a que o autor colocou no seu título. Então, por isso que eu faço várias opções. Mas eu também tenho que usar os operadores booleanos, que são aquelas palavrinhas que vão juntar umas com as outras. Então, se para mim, trabalho e emprego são sinônimos, eu quero tanto um como o outro. Então, dessa forma, eu uso um operador booleano que significa or, que significa ou. Eu quero trabalhos que tratem de emprego, que tenham na palavra emprego ou trabalho. Então, eu uso o or. Mas existe também o operador que vai juntar um bloco com o outro. O bloco da doença cardiovascular e do ruído ocupacional. Então, eu uso o AND. Como vem esse processo dos operadores booleanos, né, fica difícil de explicar em palavras, mas eu vou mostrar algum slide que vai ajudar. O parêntese serve para agrupar, que a base de dados entenda que o grupo, um grupo é este, outro grupo é o outro. Dessa forma, ela busca de uma forma consistente. Se não direcionar a base de dados, ela busca de forma inconsistente, dando resultados ou muito pequenos, às vezes nulos,
ou então muito grandes, o que é também um mau resultado. Também nós podemos usar a truncagem, que é uma forma de cortar as palavras para uma facilidade na busca. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso nesta estratégia. Vai parecer estranho, mas como eu já vinha explicando, ela vai fazer sentido, porque você tem, para nós ocupacional, você tem estas pequenas frases, que são nós occupational, que são, na verdade, duas palavras, então eu coloco as aspas. E eu coloco aqui dizendo em que lugar do registro está, no título e no after. E eu tenho, da outra forma também, occupational noise, porque eu tenho que cobrir as duas possibilidades que vieram, né, na minha mente para fazer esta estratégia. Noise ocupacional é diferente de occupational noise, porque uma palavra está na frente e outra atrás. E por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque eu coloquei aspas, e quando eu coloco aspas, a busca se faz exatamente pelas palavras como estão escritas e na ordem que estão escritas. Mas para ampliar a busca, eu posso fazer o seguinte jogo. Eu pego todas as palavras que têm a ver com barulho, como no, em inglês tem noise, sound e loud. Loud que significa alto, mas que tem a ver com muito barulho, no caso, quando eu cruzar este bloco, que começa neste parêntese e termina neste parêntese, significa que todas estas palavras podem estar no texto, mas me interessam desde que estejam junto com estas outras, porque dessa forma eu tenho não um barulho qualquer, mas um barulho que esteja relacionado com ocupação, que esteja relacionado com trabalho, que esteja relacionado com emprego. Mesmo, então, eu faço esse bloco aqui de ocupação, ou trabalho, ou emprego, ou labor, ou como seja, em inglês tem várias opções, e aí eu faço esse bloco que começa nesse parêntese e termina, e começa nesse parêntese e termina nesse parêntese. Eu quero que todas as questões de nós estejam junto de todas as questões de trabalho. E aí eu coloco esse outro parêntese para juntar esse bloco todo, porque todo esse bloco me interessa, mas também me interessa este outro, portanto é tudo OR. Aqui todo me interessa. Esse mesmo trabalho eu faço com a outra parte da busca, que ficaria assim, tá vendo como foi fácil chegar a uma estrutura que parece complicada, mas no passo a passo não é assim, e tudo isso mesmo que eu faço com a parte do barulho ocupacional, eu faço com a parte das doenças cardiovasculares e junto as duas buscas para ficar em um formato muito estranho, que é assim, mas que tem, que se vocês observam, não é tão difícil de chegar a algo que parece algo muito complicado. Mas dessa forma eu tenho uma busca muito direcionada para um tema e poderei ter resultados relevantes, resultados de números possíveis de serem lidos, porque numa busca a gente nunca busca encontrar muito, porque se encontrar demais, eu não tenho condição de ler todos. E como é que eu vou saber onde estão os melhores trabalhos? Está nos primeiros 100? Sim? Está nos primeiros 500? Então, para poder ler o resultado na busca, eu tenho que manejar resultados aproximadamente de 100, 200, para poder ver todos os títulos e selecionar os que me interessam. Bom, com isso, eu termino aqui essa apresentação para que vocês tenham uma ideia de como se faz uma busca técnica e lugares onde podem ser buscados. Ficam meus contatos para qualquer dúvida. Saúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia.